Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Antes de qualquer coisa, externar os meus agradecimentos principalmente a Deus por ter me conduzido até aqui em segurança e em paz, e por conseguinte externar os meus agradecimentos ao pastor Michel e à equipe da Faculdade Batista Reformada. Irmãos e irmãs, vocês sabem que o tema, ou melhor dizendo, o assunto, objeto do nosso estudo nesta conferência é a irmã está com os slides, e na medida que eu for falando, eu acredito que ela vai passar. Então, como disse, vocês sabem que o tema, objeto do nosso estudo, da nossa conversa, nesta conferência, é criando filhos no contexto de imposições ideológicas de gênero. Este é o assunto, objeto da nossa conversa a partir de então, isto é, a partir de hoje. Antes de qualquer coisa, nós temos que entender, penso eu, quais são os propósitos em estudarmos ou de estudarmos esse tema. Quais são os propósitos? Dentre tantos, eu resolvi destacar dois. O primeiro é expor os fundamentos históricos e filosóficos da ideologia de gênero. Então, este é o primeiro propósito, tendo em vista este tema. Expor os fundamentos históricos e filosóficos da ideologia de gênero, ou seja, o que calça, o que pavimenta, historicamente falando, tendo em vista algumas filosofias, a ideologia de gênero. O que calça, o que pavimenta. O segundo propósito é explicitar as convicções cristãs a partir da Bíblia, ou seja, da Palavra de Deus, sobre gênero e orientação sexual. O que a Palavra de Deus nos ensina acerca da identidade de gênero e acerca da sexualidade humana? Quem define o gênero em um indivíduo de acordo com a Palavra de Deus? Como a sexualidade humana deve ser desenvolvida de acordo com a Palavra de Deus? Então, estes são os dois propósitos, no meu entendimento, básicos, no que diz respeito a esse tema. Conhecermos quais os ensinos ou as filosofias que pavimentam, que calçam historicamente a ideologia de gênero e explicitarmos as convicções cristãs a partir da Bíblia sobre gênero e orientação sexual. Tendo em vista este tema, como criar filhos no contexto de imposições ideológicas de gênero, eu penso que, de imediato, temos que fazer uma indagação. A indagação é a seguinte: quais as respostas a esta pergunta? Que pergunta? Como podemos criar os nossos filhos neste contexto de imposições ideológicas de gênero? Como nós podemos criar? Tendo em vista algumas respostas a esta pergunta, eu resolvi me ater a 3 respostas, que vão ser as respostas temas, a partir de hoje, da nossa conversa, tendo em vista este assunto. A primeira resposta é a seguinte: podemos criar os nossos filhos neste contexto de imposições ideológicas de gênero, subscrevendo-nos a ideologia de Gênesis e não a ideologia de gênero. Esta é a primeira resposta. Se nós desejamos criar os nossos filhos de maneira saudável, neste contexto, onde as filosofias subversivas ditam o curso comportamental da humanidade, dentre
tantas filosofias a objeto da nossa conferência, a ideologia de gênero, nós precisamos entender que temos a necessidade de subscrevermos a ideologia de Gênesis e não a ideologia de gênero, tendo em vista as suas implicações. Então, hoje nós vamos nos ater principalmente a esta resposta. Temos que viver neste contexto, tendo em vista a educação dos nossos filhos, subscrevendo-nos a ideologia de Gênesis e não a ideologia de gênero. E nós vamos ver quais são as implicações, tendo em vista a necessidade de subscrevermos a ideologia de gênero, de Gênesis. Perdoe-me. Amanhã nós vamos estudar a segunda resposta, que é a necessidade de conhecermos o que subjaz historicamente a ideologia de gênero. A necessidade de conhecermos as filosofias, por exemplo, que calçam a ideologia de gênero dentro da história. Quais são essas filosofias que pavimentam, que calçam a ideologia de gênero dentro da história? E segundo, qual é o propósito da ideologia de gênero? Ou qual é o propósito ou os propósitos dessas filosofias? Então, amanhã, nós vamos estudar que, se nós desejamos criar os nossos filhos neste contexto de imposições ideológicas de gênero, nós temos que conhecer o que subjaz essa filosofia chamada ideologia de gênero, o que calça, filosoficamente falando, esta filosofia que eu costumo chamar de filosofia subversiva, e quais são os propósitos desta filosofia. Quais são os propósitos dessa filosofia? E no domingo, nós vamos estudar a terceira resposta, que é a seguinte: se nós desejamos criar os nossos filhos neste contexto de imposições ideológicas de gênero, nós temos que entender que a responsabilidade, no que diz respeito à educação dos nossos filhos, é exclusiva nossa, isto é, dos pais. E nós vamos estudar isto tendo em vista o que o Código Civil diz, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz, e o que a Palavra de Deus diz acerca disso. Hoje nós vamos estudar, como disse, a primeira resposta, a necessidade de subscrevermos a ideologia de Gênesis e não a de gênero. Volto a destacar, se nós desejamos criar os nossos filhos neste contexto de imposições, até às vezes discricionárias, ideológicas de gênero, nós temos, enquanto servos e servas de Deus, que entender que temos a necessidade de subscrevermos explicitamente a ideologia de Gênesis e não a ideologia de gênero. Mas o que isso significa? Significa que devemos subscrever o sistema de ideias cujos princípios se restringem aos primeiros capítulos do livro de Gênesis e não ao sistema de ideias restrito às filosofias humanistas, marca do pensamento moderno. Ou seja, subscrevermos a ideologia de Gênesis significa, meus irmãos, subscrevermos os princípios contidos nos primeiros capítulos de Gênesis, isto é, capítulos de 1 a 11, no que diz respeito especificamente à sexualidade humana. Eu não sei se vocês sabem que Francis Schaeffer, talvez o maior pensador cristão do século XX, que o mesmo certa feita ressaltou que há necessidade de nós, se desejamos viver neste contexto de tantas filosofias humanistas, reconhecermos, subscrevermos a historicidade dos primeiros capítulos de Gênesis, quando mesmo escreveu uma obra cujo tema é Gênesis
no tempo e espaço. Schaeffer, tendo em vista o advento da teologia liberal, que surge no século XIX, encabeçada por Schleiermacher, e, por conseguinte, tendo em vista o advento da teologia neo-ortodoxa, encabeçada por Karl Barth, ambas, tanto a teologia liberal, encabeçada por Schleiermacher, quanto a teologia neo-ortodoxa, encabeçada por Karl Barth, a liberal surge no século XIX, a neo-ortodoxa, que foi uma resposta à teologia liberal, surge no século XX, mas ambas haviam questionado a historicidade dos primeiros capítulos de Gênesis. E Schaeffer chegou a dizer, em um confronto com Karl Barth, em 1950, quando Barth escreve uma carta encaminhando a Francis Schaeffer, respondendo a algumas indagações de Schaeffer, especificamente acerca da sua teologia, ou seja, da teologia neo-ortodoxa, Schaeffer explicita que Barth, tanto Barth quanto Schleiermacher, a teologia liberal desenvolvida no século XIX, quanto a teologia neo-ortodoxa desenvolvida no século XX, prestou um desserviço à teologia judaico-cristã, quando as mesmas, isto é, a teologia liberal e a teologia neo-ortodoxa, que passam a questionar a historicidade dos primeiros capítulos de Gênesis, a dizer que Gênesis, especialmente a queda de Adão, não foi literal. Nós não podemos entender, e muito menos aceitar ou enxergar os primeiros capítulos de Gênesis como uma realidade histórica. Schaeffer diz que, a partir do entendimento de que os primeiros capítulos de Gênesis, de fato, fazem parte da história da humanidade, tendo em vista isso, entendendo-nos isto, nós vamos ter a consciência que o maior problema da humanidade está associado à queda de Adão, ao rompimento do homem em Adão com Deus, por conta da queda. Vocês sabem que, a partir do advento da Revolução Francesa, precisamente em 1789, filosofias humanistas começaram a moldar a maneira de pensar do homem ocidental. O iluminismo, filosofia chefe, que surge a partir da Revolução Francesa, no Ocidente, começa a determinar o curso, tendo em vista o seu arcabouço filosófico, comportamental, dos homens, inicialmente, nas academias, no Ocidente. Vocês sabem que o humanismo começa por volta do século V, com um pensador chamado Protágoras, quando o mesmo diz que o homem é a medida de todas as coisas. É desenvolvido a partir do século XIV, ao século XVI, com o advento do Renascimento. É encorpado, se torna mais robusto a partir do século XX, com a psicologia positivista. Então, o que eu desejo ressaltar aqui, à guisa de introdução, é o seguinte, que existem duas correntes de pensamento, ou duas filosofias. Uma filosofia que não tem um compromisso de entender que os primeiros capítulos de Gênesis são históricos, tem a ver com o que de fato aconteceu. Adão foi um personagem histórico, a queda é um evento que de fato ocorreu, que de fato aconteceu. Se nós não entendermos que há necessidade de subscrevermos, segundo Francis Schaeffer, os primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos correr o risco de navegarmos pelas ondas anticristãs das filosofias subversivas que tem o humanismo, que começou lá com Protágoras, no século V, é desenvolvido no século XIV, do século XIV ao século XVI, ganha corpo, caldo, no século XX, com a psicologia positivista. Nós vamos titubear com relação ao que a gente tem assistido hoje, na atualidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é importante nós entendermos desde já que há a necessidade de nós subscrevermos
a ideologia de Gênesis. Isso tem a ver com entendermos que os primeiros capítulos de Gênesis são históricos. Adão de fato existiu. A queda de fato aconteceu. São literais. Gênesis de 1 a 11 explicitam fatos históricos. Não são lendas, mitos, como sustentou Schleiermacher e Calbart, século XIX, Schleiermacher e Calbart, século XX. Então, existe aqui a necessidade de imediato entendermos que, se desejamos subscrever a ideologia de Gênesis, é preciso que nós venhamos a entender que toda teologia que questiona a historicidade dos primeiros capítulos de Gênesis, como fez a teologia liberal do século XIX e a teologia neo-ortodoxa do século XX, devem ser descartadas por nós. É extremamente importante nós entendermos que, ao olharmos para Gênesis, nós vamos ter uma visão acertada do que Deus deseja a nível de princípios, que venhamos a viver tendo em vista a nossa vida comportamental. Já que o nosso tema aqui tem a ver com a ideologia de gênero, tendo em vista que Deus, em Gênesis capítulo 1, vai determinar o que define o gênero em uma pessoa e qual orientação sexual nós devemos entender como a correta, ou seja, a que agrada a Deus, a que tem a ver com a vontade de Deus. Entendido isso, que a ideologia de Gênesis tem a ver com o que Deus definiu no princípio, é histórico, não tem a ver com algo que foi objeto de uma mente cativa a mitos, a fantasias, mas de fato aconteceu, de fato ocorreu. De fato aconteceu, de fato ocorreu. Tendo em vista isto, nós vamos, a partir de então, entender o que a palavra de Deus define com relação à identidade de gênero e com relação à sexualidade humana. Mas antes, eu penso ser preciso ressaltarmos algumas coisas à guisa de introdução, ou melhor dizendo, fazermos algumas observações à guisa de introdução. A primeira observação é que a ideologia de gênero é uma especulação filosófica que se restringe à subjetividade dos indivíduos, ou psicologia dos indivíduos. O que eu estou tentando dizer com isto é que, tendo em vista esta primeira observação, a guisa de introdução, é que a ideologia de gênero não é científica. Não é resultado de pesquisas. Portanto, não é científica. É uma especulação filosófica. Ela está amarrada ao humanismo. A necessidade de pôr o homem no centro de todas as coisas, sendo assim, respeitar os sentimentos, as paixões dos mesmos. O que importa é o desejo do homem, tendo em vista que esse desejo vai fazer com que o mesmo venha a viver de maneira saudável, tendo em vista a sua perspectiva na existência de vida. Então, notem, a primeira observação aqui, que nós devemos fazer, à guisa de introdução, é que a ideologia de gênero não é científica, é uma especulação filosófica. Ela não é científica. Talvez você tenha entendido em algum momento, em função dessa enxurrada de informações oriundas das mídias sociais, mídia televisiva, que a ideologia de gênero tem a ver com o que é científico. Desde já eu vou te dizer que a ideologia de gênero não é científica, ela é uma especulação filosófica, que se restringe à subjetividade humana, à interioridade dos indivíduos. A psicologia dos indivíduos, olha o humanismo aí, que determinou o curso da psicologia a partir do século XX, a chamada psicologia positivista. Humanismo, ela não é científica, ela não é uma especulação filosófica. Segunda observação, à guisa de introdução,
tendo em vista o nosso assunto, criando filhos no contexto de imposições ideológicas de gênero. A primeira observação é que a ideologia de gênero não é científica, é uma especulação filosófica. A segunda observação é que a ideologia de gênero subjuga o corpo à psicologia dos indivíduos. Notem, quando a ideologia de gênero diz que quem deve definir o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, mas a condição psicológica da pessoa, a ideologia de gênero está dizendo isso com base no seguinte, segundo a mesma, que o corpo é uma coisa e o aspecto psicológico do corpo é outra coisa. Então, nesse sentido, o corpo pode ser subjugado por seu aspecto psicológico. O corpo pode ser subjugado, em outras palavras, pela subjetividade dos indivíduos. Quem vai determinar o que deve ser feito ou não com o corpo não é a condição biológica que envolve os indivíduos, mas a condição psicológica. E aí eu percebo aqui que a ideologia de gênero, de uma certa forma, está amarrada no gnosticismo, filosofia pagã que foi desenvolvida a partir do 2º século da era cristã, que dizia que o corpo é uma espécie de prisão da alma. O gnosticismo, fundado na filosofia helênica, desenvolvida por Platão, entendia que o corpo, por ser material, físico, é mau, porque Platão dizia que tudo que é físico, que tudo que é material é mau. Então, o corpo, na perspectiva do gnosticismo, era visto como uma coisa negativa. É uma espécie, segundo o gnosticismo, de prisão da alma. Assim, a ideologia de gênero entende, obviamente, reproduzindo esta ideia com uma roupagem nova, apresentando uma linguagem nova. Mas o corpo, na visão da ideologia de gênero, não passa, tendo em vista que quem define o gênero em um indivíduo é a subjetividade do indivíduo, de uma coisa que não deve ser tratada ou vista com bons olhos. Nós temos um exemplo com o caso dos transgêneros. Não sei se vocês sabem que os transgêneros é uma nomenclatura de gênero, dentre tantas que existem. O transgênero é um indivíduo, homem, exemplo, biologicamente homem, fenótipo, anatomia de homem, mas com a mente de mulher. Se este se vê como mulher, e é a sua percepção, é a sua subjetividade que define a sua identidade de gênero, este tem que se apresentar socialmente como sendo mulher e não como sendo homem. O corpo, então, passa a ser visto como uma coisa indesejada, maldita, é um maniqueísmo. A interioridade passa a ser o bem e o corpo passa a ser o mal. Então, o corpo pode ser subjugado à subjetividade, à psicologia do indivíduo. Daí a razão dos transexuais submeterem o corpo às transformações, às metamorfoses físicas. Então, esta é a segunda observação. A primeira observação é que a ideologia de gênero é uma especulação filosófica, não é científica. Ela não nasceu de uma pesquisa minuciosa, cuidadosa, vasta. Ela é uma especulação filosófica. Ela é uma mistura de inúmeras filosofias, que tem a filosofia humanista como carro-chefe. Segunda observação, a ideologia de gênero subjuga o corpo à psicologia dos indivíduos, porque ela diz que quem define o gênero não é a condição biológica, não é a anatomia, não é o fenótipo, não é o genótipo, não são os cromossomos, X, Y, mas a subjetividade do indivíduo. É como o indivíduo se vê, como o indivíduo se nota. Terceira observação, à guisa de introdução, a ideologia de gênero distingue o sexo de gênero com o escopo, com o objetivo de delimitar a identidade de gênero e a subjetividade dos indivíduos, o que eu acabei de ressaltar há pouco. Quando a ideologia de gênero diz
que quem deve definir o gênero em uma pessoa é a subjetividade da pessoa, é a condição biológica, é a condição psicológica da pessoa, o aspecto do corpo e não o corpo, ela está dizendo o seguinte: cabe a percepção subjetiva, interna, psicológica dos indivíduos, definir o que são a nível de gênero, socialmente falando. Então esse é o intuito. Quando a mesma diz, volta a dizer, que não é a biologia, a anatomia, que deve definir o gênero em uma pessoa, mas a subjetividade. O escopo é esse: dizer que cabe ao indivíduo, tendo em vista a sua percepção, a sua interioridade, a sua subjetividade. Nós fizemos até aqui 3 observações à guisa de introdução. Primeira observação: a ideologia de gênero é uma especulação filosófica, não é científica. Segunda observação: ela subjuga o corpo à psicologia dos indivíduos. Daí a razão das mutilações, das transformações, da retirada dos seios, é o caso da Tammy Gretchen e tantos outros transexuais. O corpo não é visto como algo que deve ser bem tratado, porque o que importa não é a condição física, não é a condição anatômica, não é o fenótipo, não é a anatomia, a biologia, mas a condição psicológica subjetiva. Tendo feito essas observações, nós já entendemos até aqui o que é a ideologia de gênero. Em outras palavras, em síntese, é uma especulação filosófica que diz que quem determina o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, mas a condição psicológica. E a sexualidade, que tem a ver com orientação sexual, também vai ser determinada a partir da percepção da pessoa, de acordo com a subjetividade da pessoa. Então, tudo se restringe à interioridade, à subjetividade, à psicologia dos indivíduos. É uma das características da pós-modernidade, do humanismo pós-moderno, onde o discurso é o seguinte: nós temos que enaltecer as supostas potencialidades humanas. É a psicologia positivista, é o humanismo que começa lá no século V, com Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. É o humanismo que é desenvolvido a partir do século XIV, com o advento do Renascimento, que vai do século XIV ao século XVI. É o humanismo que, no campo da psicologia, começa a adotar um discurso psicológico positivista. É superestimar os intentos, as supostas potencialidades que envolvem os homens. Nós sabemos que nós não podemos, de maneira nenhuma, de acordo com a palavra de Deus, entender que somos nós que devemos determinar o que devemos ser e o que somos, no que diz respeito à sexualidade humana e à identidade de gênero, tendo em vista o contexto social que estamos inseridos. O parâmetro é a ideologia de Gênesis. O parâmetro é o que Gênesis ressalta. Gênesis ressalta, meus irmãos, de início, que com o advento da queda de Adão, houve a depravação. Também no que diz respeito à sexualidade humana. Gênesis 6 ecoa dizendo que uma das razões de Deus punir a humanidade com as águas terríveis do dilúvio foi a promiscuidade sexual. Então notem que Deus, de início, Gênesis de 1 a 3, definiu quem é o homem a nível de identidade de gênero. E como o homem deve desenvolver a sua sexualidade. Com a queda, o negócio desandou. A promiscuidade começou a tomar conta da sexualidade. A confusão, a crise de identidade, assunto, objeto da nossa conversa amanhã, começou a fazer parte da humanidade. Francis Schaeffer vai tratar disso também.
A maior preocupação de Francis Schaeffer e da filosofia reformacional, a partir do século XIX e XX, século XIX com Abraham Kuyper, século XX com Hermann Boyved, Schaeffer, Cornelius Van Til e tantos outros, foi mostrar que a crise de identidade que envolve a humanidade tem a ver com o rompimento do homem quando Adão cai com Deus. A nossa ideologia, se desejamos viver no contexto, tendo em vista a criação dos nossos filhos, de imposições, como eu disse há pouco, às vezes até discricionárias, ideológicas de gênero, tem que ser a de Gênesis. E quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte, que eu e você, nós temos que entender que é inegociável, a doutrina que diz que Gênesis de 1 a 11 não é um mito. Como eu disse, que a teologia liberal e não ortodoxa passou a sustentar a partir do século XIX e XX, com o intuito de adequar a palavra de Deus ao cientificismo moderno, à cabeça dos homens. Até aqui, eu penso que vocês já sabem o que é a ideologia de gênero, ok? É uma especulação filosófica que se restringe à subjetividade dos indivíduos, à psicologia dos indivíduos. Ela estabelece uma espécie de dicotomismo nas pessoas, porque ela diz que o corpo é uma coisa e o aspecto psicológico do corpo é outra coisa, com o intuito de justificar a ideia de que quem deve definir o gênero e a sexualidade, tendo em vista uma pessoa, os indivíduos, é a condição subjetiva que envolve os indivíduos, e não a constituição biológica, a genética, os cromossomos, XX e XY, que envolvem os indivíduos. Mas o que significa subscrevermos, tendo em vista o que eu acabei de ressaltar, a ideologia de Gênesis e não a ideologia de gênero na atualidade? O que significa? Tendo em vista o que nós já sabemos, o que nós já nos certificamos acerca do que é a ideologia de gênero. O que significa subscrevermos a ideologia de Gênesis, o conjunto de ideias oriundos dos princípios contidos em Gênesis, especificamente acerca da sexualidade humana, tendo em vista os capítulos de 1 a 11 de Gênesis, que descreve o que aconteceu com a sexualidade humana e com a identidade dos indivíduos, tendo em vista a sua existencialidade na existência a partir da queda de Adão. O que significa? Presta atenção. Primeiro, que a identidade de gênero é definida pela condição biológica dos indivíduos e não pela condição psicológica. Vejam, a ideologia de gênero diz que quem deve definir o gênero em uma pessoa é a condição psicológica e não a condição biológica. Não é a genética, mas a psicologia, a subjetividade. Esta é a consciência, esse é o entendimento da ideologia de gênero. Mas, de acordo com a ideologia de Gênesis, quem deve definir o gênero em uma pessoa não é a condição psicológica da pessoa, mas a condição biológica da pessoa. Se não, observem comigo o que diz Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis 1, verso 28. Gênesis 1, verso 28. Notem, verso 27 diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em outra tradução, diz, macho e fêmea os criou. Aí o verso 28 ressalta o seguinte: e Deus disse, seguindo a sequência do verso 27, a ideia do verso 27, ao macho e à fêmea: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, etc, etc, etc. O que eu desejo destacar aqui é que Deus diz ao macho e à fêmea:
se envolvam por meio da relação sexual. É importante nós ressaltarmos, a partir do casamento, porque a narrativa de Gênesis 1 é a mesma narrativa de Gênesis 2, no texto original não há interrupção. Em Gênesis 2, do verso 18 em diante, Deus vai explicar como o homem pode desenvolver, atender essa ordem, aqui do verso 28, nós chamamos de mandato social, a partir do casamento. Então Deus diz ao macho e à fêmea, vocês vão se envolver, já entendemos, a partir do casamento, sexualmente, com o propósito de fazer com que a espécie humana venha a se multiplicar na face da Terra. Eu pergunto, quem pode, a nível de indivíduos, atender o mandato social? Um homem e uma mulher. Um homem que tem testículos que produzem espermatozoides e uma mulher que tem útero e ovário. Esses dois órgãos, quando se unem, são capazes de promover a multiplicação da espécie humana. Então Deus está dizendo a Adão e a Eva, ao macho e à fêmea, se envolvam sexualmente a partir do casamento e façam com que a espécie humana se multiplique sobre a face da terra. Deus então, no verso 27, chama a mulher que possui útero e ovário de fêmea, e ao homem, ao macho que possui testículos que produzem espermatozoide de macho. Gênesis 1, verso 27 e 28, ensina que quem define o gênero em uma pessoa é a condição biológica da pessoa e não a condição psicológica. É a biologia. Deus chama o macho, o homem, de macho, que tem testículo que produz espermatozoide, e chama o outro ser, que tem útero, que tem ovário, de fêmea. Então, de acordo com a ideologia de Gênesis, quem define o gênero em uma pessoa é a condição biológica. De acordo com a ciência também. A genética sustenta a tese de que se nasce homem e mulher, macho e fêmea. E quem define a identidade de gênero em um indivíduo é a constituição biológica que envolve o indivíduo. Vocês sabem que o médico, por exemplo, quando faz o ultrassom e diz é menino ou menina, o médico está fundado no essencialismo biológico, no princípio de que quem define o gênero em uma pessoa é a condição biológica da pessoa, e não a condição psicológica. Até porque a psicologia, a subjetividade, tendo em vista as percepções em uma ambiência social, não foi desenvolvida ainda. Então, segundo a ideologia de Gênesis, quem define o gênero em um indivíduo é a condição biológica e não a condição psicológica. É a anatomia, é o genótipo e o fenótipo. Genótipo, homem, anatomia de homem, fenótipo de homem, X, Y. Genótipo, XX, fenótipo, anatomia, biologia, de mulher, de fêmea. A genética é que vai determinar a anatomia. E a anatomia, a biologia, o fenótipo, o físico, que vai definir o gênero, macho ou fêmea. Então, segundo a palavra de Deus, só existem dois gêneros, macho e fêmea, homem e mulher. E quem define os mesmos é a condição biológica e não a condição psicológica. Então, essa é a primeira questão, que tem a ver com o que significa subscrevermos a ideologia de gênero, de Gênesis, perdoe-me, e não a de gênero. É que quem define o gênero em uma pessoa não é a condição psicológica da pessoa, mas a condição biológica da pessoa. Segundo, que o conceito binário de gênero é o que encontramos no princípio, que eu acabei de dizer. Nós não encontramos
no princípio, outras nomenclaturas de gênero, além de macho e fêmea. Porque na linguagem de Deus, só existem duas nomenclaturas de gênero, macho e fêmea. E quem as define é a condição biológica que envolve as pessoas. Só existem dois gêneros. Você sabe que, segundo a ideologia de gênero, existem mais de 31 nomenclaturas de gênero. Só para vocês terem uma ideia, a Comissão de Direitos Humanos de Nova York, em um momento, propagou ao mundo que existem mais de 31 nomenclaturas de gênero. E aí vocês devem estar se perguntando, mas por quê? A resposta é óbvia. Porque se é um indivíduo, de acordo com a sua psicologia, que define o seu gênero, na medida que o tempo for passando, vai surgindo outras e outras inúmeras nomenclaturas de gênero. Por isso que hoje não é LGBTI, é LGBT. Agora já é LGBTQI+. O mais significa vão vir mais. Porque tem a ver com a subjetividade dos indivíduos. Tem a ver com a percepção dos indivíduos, é como os indivíduos se veem, é como os indivíduos se notam. Vejam que a ideologia de gênero responsabiliza a interioridade, a subjetividade, a psicologia dos indivíduos, no que diz respeito à sua definição de gênero, tendo em vista a ambiência social que as pessoas vivem. Então, só existem, de acordo com a linguagem da ideologia de Gênesis, dois gêneros, macho e fêmea. Segundo a ideologia de gênero, existem mais de dois. Eu vou citar alguns aqui. Transgênero é uma nomenclatura de gênero. É um indivíduo com corpo de homem e mente de mulher, ou corpo de mulher e mente de homem. Transsexuais é um indivíduo que, depois que se percebe como sendo biologicamente um homem, se percebe sendo psicologicamente mulher, pode subjugar o seu corpo às transformações, como a cirurgia transexualizadora, a redesignação sexual, a substituição da genitália masculina pela genitália feminina, é a retirada do órgão sexual masculino, biológico. Então, se o indivíduo se vê como transgênero, o indivíduo pode tornar-se um transexual, pode submeter o seu corpo às transformações, às mutilações, às metamorfoses. É aceitável. Existem aí indivíduos pró-ideologia de gênero que diz que uma criança, a partir dos 5 anos, em se percebendo, sendo menino biologicamente, não sendo menino, portanto mulher, o mesmo pode submeter o seu corpo a, por exemplo, uma cirurgia transexualizadora. Porque o que vai determinar não é a condição biológica, é a condição subjetiva. Vejam, uma criança. Talvez vocês estejam se perguntando, mas isso já aconteceu a nível de Brasil? Eu respondo sim. Na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, um pai e uma mãe, em percebendo que seu menino de 3 anos de idade se enxergava como menina, começou a tratar o menino como menina, a vestir roupinha de menina no menino. E quando o menino completou 9 anos, os pais foram até o Ministério Público, solicitado do promotor uma autorização para que o mesmo encaminhasse até o juiz da comarca de Sorriso, autorizando que este seja um menino de 9 anos, fosse submetido à cirurgia transexualizadora, 9 anos de idade. Porque o que determina não é a condição biológica, mas a condição subjetiva. É a subjetividade. O que está em questão aqui é a subjetividade das pessoas, é como as pessoas se veem, é como as pessoas se notam. Vejam que o humanismo influencia a psicologia, a chamada psicologia positivista a partir do século XX, e a ideologia de gênero abraça tudo isso e passa a dizer que o que deve ser ressaltado, ser visto, em se tratando da identidade de gênero, não é a biologia da pessoa, mas a condição subjetiva, psicológica da pessoa. Então, eu já disse aqui que quem define o gênero de acordo com a ideologia de Gênesis, como princípio, portanto, de acordo com a linguagem de Deus, em um indivíduo, é a biologia que envolve o indivíduo, é a genética, e não a condição psicológica subjetiva
dos indivíduos. Eu já disse aqui, em segundo lugar, que subscrevermos a ideologia de Gênesis significa entendermos que só há duas nomenclaturas de gênero, macho e fêmea. O que passa de macho e fêmea tem a ver com a condição de depravação dos homens. Tem a ver com o que aconteceu com Adão, no Éden, com a desobediência, com o rompimento com Deus, quando o mesmo come do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal. Então, só existem duas nomenclaturas de gênero, macho e fêmea, crossdresser, travesti, ou travestismo, transexual, transgênero. Não tem nada a ver com o princípio. Isso tudo são os desdobramentos da queda, da natureza caída, da subjetividade, da interioridade, da psicologia caída, afetada pelo pecado. Em terceiro lugar, subscrevermos a ideologia de Gênesis e não a de gênero significa dizer que a condição física de homem e mulher, oriunda do nascimento, da gestação, não pode ser subjugada aos caprichos de uma psicologia caída. Notem, segundo a palavra de Deus, a ideologia de Gênesis, nós não podemos subjugar o nosso corpo aos caprichos da nossa psicologia, da nossa subjetividade caída. Notem comigo o que diz Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 26. Em seguida, Jeremias, capítulo 17, versos 5 e 6. Romanos 1, verso 26. Romanos 1, verso 26 diz o seguinte: por causa disso, o contexto aqui é do homem ter rompido com Deus. E Deus, por causa desse rompimento, entrega os homens, como diz o verso 26, às paixões infames. Paixões infames. Quando o homem se permite ser definido a partir da sua subjetividade, a partir das suas paixões, tendo em vista a sua condição de caído, de natureza depravada, o mesmo vai subjugar o seu corpo, a sua vida, a sua existência, a uma realidade de promiscuidade, tendo em vista a sua sexualidade. É o que o texto aqui ressalta. Nós não podemos, de maneira nenhuma, de acordo com a ideologia de Gênesis, subjugar o nosso corpo, a nossa subjetividade, a nossa percepção, a nossa interioridade, a nossa psicologia. Vejam que a palavra de Deus vai dizer que o homem, descendente de Adão, se tornou totalmente depravado, é caído. Ou seja, Jeremias capítulo 17, versos 5 e 6, vai dizer que maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que se deixa viver de acordo com suas paixões, de acordo com seus intentos, de acordo com as suas percepções acerca da vida, acerca da existência, acerca da sua própria vida. Então, esse discurso de que o que importa é a subjetividade, é a interioridade, e não a condição biológica, é o mesmo que dizer ao porco: viva na lama. É o mesmo que dizer, tendo em vista todas essas filosofias existentes hoje, que as pessoas podem fazer o que bem entenderem com as suas vidas, ou das suas vidas. Vejam, irmãos, o perigo que é nós vivermos em um contexto social onde essas filosofias a cada dia se agigantam, tendo em vista que o homem é a medida de todas as coisas. Então, o que importa é o que o homem sente, é a maneira que o homem entende que a vida deve ser vivida, que a vida deve ser seguida. E não o que a palavra de Deus, ou a visão, ou a cosmovisão, ou a filosofia judaico-cristã ensina. Então, em terceiro lugar, nós temos que entender que subscrevermos a ideologia de Gênesis significa que a condição física de homem e mulher,
oriunda do nascimento, da gestação, não pode ser subjugada aos caprichos de uma psicologia caída. A gente vive em um contexto social de estranhismos no que diz respeito à realidade física, à condição física de alguns indivíduos. Tatuagens das mais variadas, piercings dos mais variados, entre tantas outras coisas. E no que diz respeito à sexualidade, orgias e mais orgias. Porque a ideia é esta, a gente tem que subjugar a nossa condição existencial, a nossa existencialidade, as nossas percepções. É uma das características da filosofia pós-moderna, do pensamento, do entendimento filosófico pós-moderno. O que importa é a sua interioridade, o que importa é como você se enxerga, o que importa é como você se vê na vida. É a psicologia positivista. Nós não podemos, de acordo com os primeiros capítulos de Gênesis, tendo em vista a realidade da queda, nos entregarmos aos nossos caprichos, aos nossos sentimentos, às nossas paixões. A gente viu o que aconteceu com Caim e com a sua descendência, quando o mesmo e a sua descendência rompeu com Deus. Gênesis capítulo 4 explicita um homem chamado Caim, dando ouvidos à sua subjetividade, ao seu entendimento acerca das coisas na vida. Caim fez o que bem entendeu, o que quis fazer, viveu de acordo com o seu entendimento, prestou um serviço a Deus de acordo com a sua visão pessoal, privativa, individual, e não de acordo com o que Deus havia prescrito. Então, notem que os primeiros capítulos de Gênesis ressaltam que viver de acordo com as nossas paixões, viver de acordo com o nosso entendimento, é o mesmo que dizer nós vamos fazer da nossa vida o que não está associado com o que Deus determinou para nós. E vamos passar a viver na vida de maneira confusa, caótica. Vamos fazer da nossa existência um caos existencial. É o que a gente vê nos primeiros capítulos de Gênesis. Os descendentes de Caim, o homicídio, assassinatos, sexualidade promíscua e tantas outras coisas, porque o que estava em questão, tendo em vista o pós-queda, era o seguinte: abaixo Deus. O homem deve ser posto no lugar de Deus. O exemplo mor, tendo em vista os primeiros capítulos de Gênesis, é a construção da Torre de Babel. Nimrod, quando mesmo encabeça esse projeto da construção da torre, que nada mais é do que dizer a Deus, quem manda, quem define o curso da nossa existência na existência, somos nós. Então, esse discurso pós-moderno, da ideologia de gênero, das filosofias antropocêntricas, humanistas, de que nós devemos nos preocupar com os nossos sentimentos, com nossos intentos, com a nossa subjetividade, e não com a visão de vida definida até, precisamente, o século XVI, de modo majoritário, no Ocidente, é viver uma vida retrógrada, arcaica. E por isso o mundo está como está hoje, no que diz respeito à sexualidade, no que diz respeito à identidade de gênero. Existem pessoas que dizem o seguinte: eu não sou de gênero nenhum, eu não sou homem nem mulher, o meu gênero é indefinido, porque eu não me sinto ainda capaz de determinar qual é o meu papel a nível de gênero e no que diz respeito à minha sexualidade na sociedade. Eu ainda vou chegar nesse ponto, nesse nível. Notem que Schaeffer, quando diz que nós temos que observar os primeiros capítulos de Gênesis, se desejamos viver nessa vida fazendo o que Deus deseja, estava coberto de razão, tendo em vista o que aconteceu a partir do advento da Revolução Francesa de 1789. Quando o discurso filosófico foi abaixo Deus, abaixo a religião, a gente encontra isso em Freud, a gente encontra isso em Nietzsche, a gente vai ver isso amanhã com mais especificidade.
A realidade que a gente vive hoje é uma realidade onde o homem pós-moderno está mais preocupado com os seus sentimentos, com a sua subjetividade, com a sua interioridade, como se vê na existência, e dane-se, às vezes, os outros, porque o que importa não é a subjetividade do outro, é a sua própria subjetividade. E se, de acordo com a sua subjetividade, se deve viver desrespeitando o outro, é isso que se deve adotar. Voltando aqui à questão da definição do que é a ideologia de gênero, que o corpo é uma coisa e o aspecto psicológico do corpo é outra coisa, tendo em vista a justificativa de que quem deve definir o gênero não é o corpo, a condição biológica, mas a condição psicológica. Tem a ver com isso. É dizer ao homem que os seus sentimentos que devem determinar o curso da sua existência, no que diz respeito a todas as situações existenciais que o envolvem no palco da existência. Então, segundo a ideologia de Gênesis, nós não podemos, de maneira nenhuma, subjugar o nosso corpo, a nossa sexualidade, a nossa identidade de gênero, aos caprichos de nossa psicologia, aos caprichos dos nossos sentimentos, nas nossas paixões. As nossas paixões são infames, destaca Paulo em Romanos 1, a partir do verso 26. Deus os entregou, e aí tem a ver com Adão aqui, com a queda. Por causa do advento da queda, Deus resolveu entregar à humanidade as suas paixões. Daí a razão de homem se envolvendo com homem, de mulher se envolvendo com mulher, das orgias e dos envolvimentos sexuais inadequados, incabíveis, promíscuos, vistos hoje por nós, há 10 anos atrás, explicitados com muito pudor, com muito temor, mas hoje, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum pudor. Então, notem, irmãos, que nós precisamos entender, desde já, que não podemos, de maneira nenhuma, restringir o nosso corpo, a nossa sexualidade, a nossa identidade, a nossa subjetividade. Isso é um discurso da filosofia pós-moderna, antropocêntrica, humanista. Eu estou fazendo uma pós-graduação, estou concluindo uma pós-graduação em neurociência e psicologia aplicada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o discurso é unânime dos professores neste curso, que tem a ver com psicologia, que define comportamento dê vazão ao que você deseja, ao que você sonha, ao que você quer. Não reprima os seus intentos psicológicos, internos, psíquicos, porque isso vai causar um mal-estar enorme, e você vai viver na vida subjugando a você mesmo. O John MacArthur Jr. escreveu uma obra cujo tema é Sociedade Sem Pecado. E nesta obra, John MacArthur Jr. diz que a sociedade atual, pós-moderna, vive tentando dizimar a ideia de culpa, de pecado, porque pecado traz culpa. Então, o discurso da psicologia positivista, oriunda da filosofia humanista, é dizer o seguinte: pecado não existe. Pecado não existe. Isso é um conceito desenvolvido pela teologia judaico-cristã, machista, patriarcal, discricionária. Discricionária. Isso é um discurso oriundo de um legalismo, de um fundamentalismo, de alguns intelectuais cristãos, a partir do século XVI, com o advento da Reforma Protestante. Então, notem que nós, enquanto cristãos, devemos, no que diz respeito à nossa vida e à nossa identidade, como nós devemos nos apresentar na sociedade, socialmente falando, nos atermos aos primeiros capítulos de Gênesis, como ressaltou Franz Schaeffer. É lá em Gênesis, seus primeiros capítulos, que nós vamos nos situar. É a partir da linguagem dos primeiros capítulos de Gênesis,
é a partir do discurso, das narrativas, dos primeiros capítulos de Gênesis, é a partir dos fatos apresentados que explicitam Deus punindo a humanidade por ter se rebelado contra a palavra de Deus, o mandato espiritual. Então, esse discurso, oriundo dos programas de TV, da Netflix, das séries da Netflix, das redes sociais, que defendem estas filosofias subversivas, a a ideologia de gênero, de que o que importa é você se sentir bem, é extremamente perigoso, de acordo com o que Gênesis 1, dos versos de 1 a 11, nos apresenta. Porque a gente vê o que aconteceu com a descendência de Caim, o dilúvio, a confusão por meio das línguas diversas que Deus estabeleceu. Isso rompeu as relações, isso estabeleceu uma ruptura social, relacional na humanidade, porque a mesma resolveu viver de acordo com os seus intentos, de acordo com a sua cabeça, abaixo de Deus. É o que Schaeffer também trabalha em sua obra A Morte da Razão. Quando ele trabalha com a ideia do humanismo que se desenvolve a partir do renascimento, a autonomia do homem, a necessidade do homem dizer que é autônomo e que não deve prestar contas a um juiz chamado Deus. Nietzsche vai reproduzir isto. O ateísmo de Nietzsche não tem a ver com a questão de incapacidade de provar a existência de Deus cientificamente ou racionalmente. Tem a ver com a questão moral. Porque Nietzsche tinha o desejo de viver uma vida promíscua, como viveu. Nietzsche morreu de sífilis. Então, Nietzsche, no meu entendimento, propalou ao mundo a partir de 1882, em Assim Falou Zaratustra, em A Gaia Ciência e tantas outras obras, A Genealogia da Moral, onde ele critica a moral cristã, simplesmente com o intuito de dizer o seguinte: se Deus não existe, eu posso fazer da minha vida o que eu bem entender, e vivia nos bordéis, e vivia nos braços de prostitutas. Então, notem que Gênesis de 1 a 11 nos ensina que nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus, com o que Deus estabeleceu no Éden. A cosmovisão cristã, desenvolvida pela teologia reformacional, ou pela filosofia reformacional, a começar com Abraham Kuyper, e desenvolvida por Hermann Doived, depois Schaeffer, Cornelius Van Til, é de que, se nós não nos insurgirmos, apresentando-nos uma filosofia cristã, contra essa filosofia secular, antropocêntrica, humanista, nós corremos o risco de vivermos uma vida secularizada dentro da igreja. E aí a gente percebe que o discurso da atualidade, até entre os cristãos, é o seguinte: esse negócio de dizer que tais coisas têm a ver com pecado, deve ser posto no escanteio da existência. Os artistas dos mais variados hoje, do mundo da música e das diversas dramaturgias, se apresentam como cristãos e não deixam a vida pecaminosa que sempre tiveram. Então, vejam, voltando aqui a essa questão, a ideologia de gênero diz que nós temos que subjugar o nosso corpo aos caprichos da nossa psicologia. E aí você pode dizer o que você é a nível de gênero e você pode fazer o que você bem entender com a sua sexualidade. Porque não há sexualidade capaz de ser desenvolvida sem o corpo. Eu desenvolvo a minha sexualidade a partir do meu corpo. Então, se eu devo subjugar o meu corpo à minha psicologia, então a minha sexualidade, que é desenvolvida a partir do meu corpo, vai ser desenvolvida não de acordo com a minha condição biológica, não de acordo com o meu fenótipo, mas de acordo com a minha psicologia. A ideologia de gênero, de Gênesis, diz não. A gente vai viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Em quarto lugar, nós devemos subscrever a ideologia de Gênesis
tendo em vista que só homem e mulher são portadores de órgãos que atendem o mandato social. Eu já disse isso aqui, é o que ressalta Gênesis 1, verso 28 e 4:11. Lá no verso 28 nós temos a ordem, o mandato social, para que ambos, isto é, Adão e Eva, venham se envolver por meio do casamento, Gênesis capítulo 2, tendo em vista a necessidade da multiplicação da espécie humana. Gênesis capítulo 4, verso 1, nós vemos o mandato social sendo executado, porque Caim nasce. Caim nasce. Então, não há como homem com homem atender o mandato social. Não há como mulher com mulher atender o mandato social. Porque homem com homem só tem testículo que produz espermatozoide. E para atender o mandato social, tem que existir o útero e o ovário. Então, segundo Gênesis, não tem como a espécie humana se multiplicar a partir de dois homens se envolvendo sexualmente. É a partir de um homem e de uma mulher. Então, o nosso discurso, tendo em vista o que a gente vê hoje, se nós desejamos ver a espécie humana se desenvolvendo, se multiplicando, ou seja, atendendo o mandato social, nós temos que dizer que a orientação sexual adequada é a heterossexual e não a homossexual. Então, só o relacionamento de um homem, entre um homem e uma mulher, sexualmente falando, pode atender o mandato social. Em quinto lugar, nós temos que entender que devemos subscrever a ideologia de Gênesis, entendendo-nos que a relação sexual heterossexual é resultado do mandato espiritual e não de uma construção social. Notem, Deus define que, para atender o mandato social, homem tem que se envolver com mulher. Ok? É impossível atender o mandato social a partir da relação sexual entre dois homens. E isso não tem a ver com a construção social, tem a ver com a ordem de Deus, tem a ver com a necessidade biológica de preservação e de multiplicação da espécie humana. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Judith Butler, patrona intelectual na atualidade da ideologia de gênero, ela diz o seguinte, que a orientação sexual heterossexual é majoritária por conta de uma coisinha que ela chama de heteronormatividade. Porque nos últimos 100 anos, 200 anos ou 2000 anos, o discurso da humanidade com relação à orientação sexual foi de que a orientação sexual certa, que agrada a Deus, é a heterossexual. Então tem a ver com a construção social. E segundo a ideologia de Gênesis, não tem a ver com a construção social, tem a ver com a ordem de Deus, com o mandato social, com a necessidade da multiplicação da espécie humana, da preservação da espécie humana. É uma coisa instintiva. Nós, instintivamente, respondemos, por meio da nossa sexualidade, a necessidade de nos mantermos preservados, vivos, existindo, enquanto humanos, na face da terra. Então não tem a ver com a construção social, tem a ver com o que Deus instituiu no Éden, por conta de uma necessidade biológica que tem a ver com a multiplicação, com a preservação da espécie humana. Mas o discurso da ideologia de gênero é que tem a ver com a construção social. Então, se nós, segundo a Judith Butler, como disse, patrona na atualidade da ideologia de gênero, começarmos a dizer que a orientação sexual correta, ideal é homossexual, aos poucos, o mundo vai se tornando, no que diz respeito, no que tange a orientação sexual, homossexual. Porque tem a ver com o discurso, é a filosofia da linguagem, a filosofia da diferença, é o discurso, é a linguagem, é por meio do discurso. E a gente vê discurso nas séries da Netflix, a gente vê esse discurso nas dramaturgias, nas telenovelas, porque se entendeu através do marxismo, a gente vai ver isso amanhã, que, especialmente do marxismo cultural, a partir de 1926, com Gramsci,
quando mesmo escreve os Cadernos do Cárcere, que por meio de uma revolução intelectual, de um discurso intelectualizado, a partir das universidades, se conseguiria mudar, subverter as coisas. O feminismo pegou esse princípio do marxismo. A ideologia de gênero desenvolveu a partir do marxismo e do feminismo, a gente vai ver isso amanhã, e dizer o seguinte: a nossa agenda vai ser desconstruir a nível de discurso, de filosofia, de teses, especialmente que a orientação sexual adequada é a heterossexual, porque tem a ver com a construção social. E a gente tem que dizer ao mundo que tem a ver com o que Deus instituiu no Éden, e não com construção social. Eu concluo, irmãos, esta primeira parte, destacando que não há como nós desassociarmos o corpo do aspecto psicológico do corpo, como sustenta a ideologia de gênero. E aí talvez vocês estejam fazendo a seguinte indagação: mas por quê? Por quê que nós não podemos, segundo a ideologia de gênero, separarmos o corpo do aspecto psicológico do corpo? Porque nós somos uma unidade psicossomática. Nós somos uno. Notem que quando Deus, em Gênesis, vamos observar esses dois textos, Gênesis 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. Diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. O texto não está dizendo que Deus formou o corpo do pó da terra. O texto está dizendo que Deus formou o homem do pó da terra. O homem é corpo. O homem é alma. Eu sou corpo, eu sou alma. Quando eu morro, a minha parte física é sepultada. E quando eu morrer, a minha parte física, o meu corpo vai ser sepultado, e a minha parte imaterial, não física, isto é, a alma, vai, creio eu, pela fé em Jesus Cristo, ascender até o céu. Então eu vou estar no sepulcro e vou estar no céu, porque eu sou uma unidade psicossomática, eu sou corpo e alma. Então Deus forma o homem do pó da terra, não é o corpo. E aqui Deus está formando o corpo. Mas Deus diz: estou formando o homem do pó da terra. Aí vejam o que diz aí, o capítulo 13, verso 19. Deus diz o seguinte: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Deus não está dizendo que o corpo que vai retornar à terra, mas o homem que vai retornar à terra. Porque o homem é uma unidade psicossomática, nós somos uno. Então esse discurso de que é possível nós dividirmos a nossa consciência, a nossa parte pensante, consciente, da nossa parte imaterial física, isto é, nosso corpo, oriundo da ideologia de gênero, não é compatível com o Gênesis. Porque nós somos um. Nós somos corpo e alma. Então, é por isso, podemos entender, que quando o indivíduo submete ao seu corpo às transformações, às mutilações, às metamorfoses físicas, este indivíduo começa a ter, isso é comprovado psicologicamente, transtornos psíquicos, crises psíquicas. Um homem chamado David Foster, um documentarista norte-americano, fez um documentário a partir de uma pesquisa com ex-transexuais ou ex-transgêneros, indivíduos que haviam entendido, sendo biologicamente homens, que não eram homens, mas mulheres, e por conta disso haviam submetido seus corpos a transformações. Que estes, quando não se suicidavam, viviam em crise, transtornos cognitivos, porque há uma comunicação entre a parte física e a parte não física, porque nós somos um. O corpo se comunica com a alma. Isso foi uma das questões levantadas por René Descartes, quando ele fala da glândula pituitária, que se encontra no meio do crânio, que estabelece a comunicação entre as partes, a externa e a interna. E depois foi desenvolvida. E a teologia bíblica, a partir do Gênesis, ressalta exatamente isso: nós somos corpo e alma. Notem que o homem, por ser homem, anatomicamente, fisicamente o homem, constituição biológica, física, distinta da mulher,
O homem desenvolve músculos, a mulher pode fazer isso, é óbvio, mas o homem desenvolve com mais facilidade, é da natureza biológica, genética, física do homem. A resposta a um exercício, a resposta a uma corrida psicológica, de imediata conectada com a condição física. Porque é uma conexão entre o corpo e o aspecto psicológico do corpo. Então, estabelecer essa divisão, essa dicotomia, fazendo do corpo uma espécie de bicho-papão, a exemplo do maniqueísmo, que diz que o mal e o bem, nesse caso, tendo visto o que a ideologia de gênero faz com os indivíduos, o corpo é uma coisa e o aspecto psicológico do corpo é outra coisa, o corpo passa a ser o mal, o bicho-papão. Quando há o estabelecimento desse cisma, dessa divisão, e, portanto, o subjugar o corpo às transformações, há as crises. Quem nunca ouviu alguém dizer, de maneira arrependida, quando faz, toda regra tem sua exceção, é óbvio, tatuagem no corpo e submete o corpo a coisas inadequadas à realidade do corpo. Que nós somos nós somos pó e não pó. A morte é terrível, não porque a morte é um ponto final na existência de alguém. A morte é terrível porque a morte separa as pessoas delas mesmas. A morte nos separa de nós mesmos. Porque o corpo, eu, vou para o sepulcro. E a alma, dos salvos para o céu. Dos não salvos para o inferno. Então a morte é terrível porque ela estabelece esse cisma. Ela é cruel porque ela estabelece esse cisma, não porque ela é um ponto final na existência. Nós somos uma unidade psicossomática, o Anthony Huickman trabalha com isso, em Criados à Imagem de Deus. Então nós temos que entender que tentar estabelecer essa distinção, e portanto a partir disso, subjugar o corpo às paixões, cujos desdobramentos são as mutilações físicas, é o mesmo que pedir para si a chegada de uma crise psicológica por conta do que nós somos. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e que nós possamos entender que a ideologia de gênero, em síntese, é uma especulação filosófica que diz que quem define o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, mas a condição subjetiva das pessoas. Daí a razão da existência de tantas nomenclaturas de gênero. Só que a palavra de Deus, a ideologia de gênero, de Gênesis, nos ensina outra coisa. É a condição biológica. Nós temos que ouvir o que a palavra de Deus diz. O que Deus diz a nós por meio da sua palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.